Oi, eu sou o G. Jacob e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Kindle e o porquê que eu gosto tanto de ler nele e, consequentemente, falar as vantagens e também algumas desvantagens em relação aos livros. Gente, esse aqui é o meu Kindle, ele tá com uma capinha, né? Ele vem sem essa capinha. Uma das vantagens que eu gosto muito é o peso, né? Em comparação com um livro normal, isso faz uma baita de uma diferença. Principalmente quando eu estou lendo o livro por muito tempo, o peso é uma coisa que me incomoda. O livro começa a pesar, o livro físico, enquanto o Kindle ele é muito levezinho. Ler à noite no Kindle é muito bom, porque ele tem iluminação embutida. Claro que nem todos têm, mas os mais atuais, os mais modernos, eles já vêm com a iluminação embutida. Então você pode ler no escuro, que você consegue ler perfeitamente. E isso é muito bom. Ele é eletrônico e por isso ele é a bateria. Mas não pensem que você precisa carregar ele a todo instante, a toda hora. Em geral, eu carrego o meu Kindle uma vez por mês, lendo todas as noites um pouquinho. Então, a bateria é um ponto muito forte do Kindle que dura por vários dias, né? Claro que vai depender da quantidade de leitura, de como você lê, se você deixa sempre a iluminação dele acesa ou só usa a iluminação durante a noite, né? Porque você pode desligar a iluminação durante o dia. Então a bateria é um ponto bem interessante do Kindle, que apesar de ser uma desvantagem em relação ao livro físico, que você não precisa, no livro físico não existe bateria, você não precisa disso, né? Então, mas ele tem um ponto positivo, que a bateria dele dura bastante tempo, e além do mais, você consegue carregar ele em qualquer lugar que tenha USB. A principal coisa ou motivo que me levou a adotar o Kindle, além do peso, mas o peso ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar foi o espaço físico. Eu moro num apartamento, ele não é muito grande, e mesmo que fosse grande, a gente gosta de ler e vai comprando livros e vários livros, enfim, vai montando a coleção e isso ocupa espaço. No Kindle, então você tem a possibilidade de comprar o com menor capacidade, que eu acho que é de 4 GB a menor capacidade, e tem de mais capacidade. Mas o meu é de 4 GB e cabem muitos livros, mas muitos livros mesmo. Se pensar que em média um livro tem em torno, sei lá, de 1 mega, no máximo 2 mega, assim, é uma média que eu estou fazendo, tá? Tem alguns que tem mais, é claro. Tem outros que tem até menos. Você consegue guardar muitos livros. Você consegue armazenar muitos livros. E mesmo assim, se você encher o seu Kindle, você tira aqueles que você não quer mais e mantém aqueles que você gosta mais. Só que o fato de você tirar não quer dizer que você perdeu os livros. Eles vão continuar na nuvem, eles vão apenas sair do seu Kindle. Então, o armazenamento é algo muito importante e foi o fator, acho que, crucial para que eu mudasse, então, ao invés de livros físicos, para a versão digital dos livros. Eu tenho vários livros na palma da minha mão. Então eu posso ir viajar para um lugar, eu levo, sei lá, 200, 300 gramas, não sei direito quantas gramas ele tem, mas é muito levezinho, e ali dentro eu tenho muitos livros. Se eu terminar de ler um, eu posso ir ali na minha coleção e escolher o que eu desejar ler a partir daquele momento. Então, isso é uma grande vantagem. E aqui em casa, então, eu tenho a minha coleção dentro dele, né? Eu até tenho uma pequena coleção de livros físicos, mas obviamente elas tomam espaço que para mim faz falta aqui no apartamento ter espaço, entendeu? Então, uma grande vantagem é do espaço físico que o Kindle não ocupa. Mais um ponto interessante do Kindle é que os livros digitais em geral são mais baratos que os livros físicos.
E falando em comprar, então, um livro digital ou livro físico, a vantagem do Kindle é que você compra o seu livro e no momento que você clicou em comprar e pagar ele, você já tem disponível o seu livro para leitura. Então, não precisa esperar o frete que a gente tem que esperar, né, num livro físico, vir da loja, a loja encaminhar para o transportador te entregar, alguém tem que estar em casa para receber o livro que você comprou. No livro digital, isso não existe. Então, aí está mais uma vantagem. Outra coisa que eu gosto bastante enquanto eu estou lendo no Kindle é que ele me diz a velocidade da minha leitura. Quanto tempo falta para eu terminar aquele capítulo, ou então quanto tempo falta para eu terminar o livro inteiro. E isso eu acho bem interessante, eu gosto bastante. Alguém vai dizer assim, mas no livro digital você pode fazer anotações, escrever, marcar, sublinhar. Então, no livro digital isso também é possível, com a vantagem de que você não estraga o seu livro, né? Porque rabiscar, anotar, fazer marcações, por mais que o livro seja seu, ele estraga. A tinta do marca-texto estraga seu livro com o passar do tempo. Talvez você não vê isso no momento que está marcando, nem 2, nem 3 anos depois, mas muito tempo depois, aquela tinta com que você marcou, que você desenhou no seu livro, né, fez anotações, acaba estragando seu livro. Então, você pode fazer anotações, selecionar trechos do livro que você gosta e destacar ele. Pode fazer as anotações, né? Escrever o que você quiser ali para lembrar, enfim, fazer notas mesmo. E essa nota depois você consegue acessar pelo computador. Ou seja, se você está lendo um livro para escrever alguma coisa, uma dissertação, um trabalho acadêmico, alguma coisa, você pode simplesmente selecionar, destacar, fazer essa nota e depois acessar pelo computador muito facilmente. Uma coisa que eu gosto bastante também, enquanto eu estou lendo, aquelas palavras um pouco mais difíceis, que eu fico com dúvida do significado, o que significa e tal. Basta você, então, clicar naquela palavra que você desconhece, que não conhece, que aparece um dicionário mostrando sinônimos e significados daquela palavra. Então, eu gosto muito dessa função também. Outra coisa interessante, às vezes tem palavras em outros idiomas no livro e você não tem a obrigação de saber o que significa, mas o Kindle tem então um tradutor. Então você pode ler também um livro numa outra língua que você não tem tanto domínio assim, mas ele tem o suporte então de você selecionar aquela palavra que você não conhece e ter a tradução. Quando a gente seleciona uma palavra, além de sugerir tradução, caso seja em outro idioma, que eu também falei que tem sinônimos e os significados daquelas palavras, ele não pesquisa só no dicionário, ele pesquisa na internet também. Então ele traz um significado daquela palavra que você selecionou bem aprimorado, bem robusto, digamos assim. Então, ponto para o Kindle, eu gosto bastante. Facilita bastante a nossa vida. E tem a função pesquisar. Talvez você leu o livro, depois você quer procurar pelo trecho do livro que você leu, você não lembra mais, você não fez a anotação, você não destacou no texto, porque as anotações você consegue pesquisar, as marcações que você marcou, tudo isso fica disponível numa lista. Gente, é muito legal. Fica disponível para que você possa recuperar depois. Mas se você não destacou, se você não fez a anotação, você ainda pode pesquisar, usar o pesquisar mesmo, como se fosse o Google. Você clica no pesquisar e digita alguma palavra que você lembra daquele trecho que você leu e ele mostra todas as partes do livro que tem aquela palavra que você pesquisou. Então isso é muito interessante também. Mas no livro físico eu consigo colocar um post-it para marcar algum trecho importante, a página que eu parei de ler, enfim. Gente, no Kindle, toda vez que você abre ele, eu vou abrir aqui para vocês, ele para na página que você leu. Vou abrir um livro aqui, tá?
No momento que eu clico num livro, que eu selecionei o livro aqui para ler, ele está abrindo. Ele já começa na página que eu parei de ler. Ó, vocês podem ver que não é no início. Deixa eu mudar aqui para... Aqui no canto aparece a porcentagem, quanto falta para ler. Eu não sei se está focando, mas aqui mostra 29%. Então, ele já começa daquele ponto que você parou a sua leitura. Então, você pode estar lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Toda vez que tu abrir aquele livro que tu está lendo, ele para na última página que tu estavas lendo. Outra coisa interessante é que tu pode marcar como se fosse um post-it. Tu tem ali uma opção de botar um post-itzinho para marcar alguma passagem, enfim, tu pode botar quantos post-itzinhos tu quiser. Então, isso não é desvantagem em relação ao livro físico, porque também prevê isso. Então, gente, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de ler tanto no Kindle, né? Esses livros digitais, eu acho que facilitam bastante em vários aspectos. Claro que o livro físico tem muitos pontos positivos também, mas aqui eu destaquei o porquê que eu gosto, então, do livro digital, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Ative as notificações, deixa seu comentário, seu like, qualquer dúvida, sugestão. Comentem aqui o que vocês mais gostam, então, no livro digital, que eu esqueci de falar. Ou então, por que o livro físico, então, é muito melhor do que o livro digital, tá? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!